Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica, sou aluna orientada do professor Luiz e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os problemas que estão relacionados aos sistemas distribuídos. Então, o primeiro problema que eu vou falar é o problema de tolerância a falhas. Para isso, tenhamos em mente que o que diferencia um sistema distribuído de um sistema tradicional é a noção de falha parcial, onde parte do sistema está apresentando uma falha, enquanto que a parte restante continua operando da forma correta. Um objetivo muito importante dentro dos projetos de sistemas distribuídos é construir o sistema de forma que ele possa se recuperar automaticamente de falhas parciais, sem que isso afete significativamente o desempenho geral do sistema. Então, no caso de ocorrer uma falha, o sistema deve continuar operando de forma aceitável até que esse problema seja reparado, ou seja, um sistema distribuído deve ser tolerante a falhas. Para entender melhor o papel de tolerância a falhas, primeiro é necessário examinar mais de perto o que significa um sistema distribuído tolerar falhas. Então, ser tolerante a falhas está relacionado fortemente com o que nós chamamos de sistemas confiáveis. E a confiabilidade é um termo que cobre uma série de requisitos dos sistemas distribuídos. Esses requisitos são a disponibilidade, a confiabilidade, a segurança e a manutenção. Então, a disponibilidade é a propriedade que define que um sistema esteja pronto para uso imediato e operando corretamente, disponível para desempenhar as funções que o usuário desejar. Já a confiabilidade se dá pelo fato de que um sistema funcione e continue funcionando sem falhas, ou seja, que o sistema continue funcionando sem interrupções de falhas por um longo tempo. A segurança está relacionada ao fato de que nenhum evento negativo aconteça enquanto um sistema deixa de funcionar temporariamente. E a manutenção se refere à facilidade com que um sistema com falha possa ser reparado. Se um sistema distribuído é projetado para fornecer uma série de serviços, o sistema falha quando um ou mais serviços não pode ser fornecido pelo sistema. Um exemplo de falha é quando, ao transmitir pacotes através de uma rede, pode-se esperar que alguns pacotes tenham sido danificados ao chegar no receptor, ou seja, o receptor pode detectar incorretamente o valor de algum bit. Ali, por exemplo, ele pode ler 1 em vez de ler 0. E também pode ser que ele seja incapaz de detectar o que chegou. Uma falha resulta em um erro e descobrir o que causou esse erro é importante. E dependendo da causa da falha, é mais fácil ou mais difícil de se resolver. Por exemplo, um meio de transmissão errado ou ruim pode facilmente fazer com que os pacotes sejam danificados. E nesse caso, é relativamente fácil de remover a falha. Já para erros de transmissão que podem ser causados por más condições climáticas, como em redes sem fio, por exemplo, alterar o clima para reduzir ou evitar os erros é um pouco mais complicado. Um outro exemplo de falha é um programa travado, que pode acontecer porque o programa inseriu um ramo de código que contém algum bug de programação. A causa desse bug normalmente é um programador. Então, resumindo, o programador é a causa do erro que causou a falha. Por isso que construir sistemas confiáveis está inteiramente relacionado ao controle de falhas. Nesse caso, como uma falha causada por um bug pode ser corrigida? As falhas elas são classificadas em transitórias, intermitentes e permanentes. Então, o primeiro tipo de falha são as falhas transitórias, que ocorrem uma vez e depois desaparecem. Por exemplo, um pássaro voando através do feixe de um transmissor de micro-ondas pode causar ali a perda de alguns bits da rede. Então, se a transmissão atingir o tempo limite e for repetida, ela provavelmente vai funcionar pela segunda vez. A falha intermitente, ela ocorre e depois ela desaparece por conta própria, reaparece e assim por diante. Um mau contato de um conector geralmente causa uma falha intermitente. E essas falhas causam muitos agravos porque elas são difíceis de diagnosticar. E por último, temos a falha permanente, que é aquela que continua existindo até que o componente com defeito ali seja substituído, né? Por exemplo, chips queimados ou bugs de software, elas são exemplos de falhas permanentes e só são resolvidos trocando ali o chip queimado ou corrigindo o bug de software. Ainda sobre a classificação das falhas, nós também temos os modelos das falhas, né? Temos aqui a falha de queda, que é quando o servidor morre e antes de morrer ele estava operando normalmente. Temos a falha de omissão, que acontece quando o servidor falha ao responder às requisições. Onde uma falha de recebimento, o servidor nunca recebe uma requisição, tanto quanto numa omissão de envio, o servidor recebe uma mensagem, mas não consegue enviar uma resposta. E essa falha ela pode ocorrer devido a um serviço
que ouça essas requisições da mensagem que não foi estabelecido previamente. Uma falha muito grave é a falha de resposta, que acontece quando um serviço retorna uma resposta incorreta. E essa falha se divide em falha de valor, que é quando o serviço retorna um valor inválido, muitas vezes aí gerado por algum bug na implementação do serviço, ou uma falha de estado de transição, que pode ser exemplificada por uma reação inesperada para uma requisição. Por exemplo, quando um servidor recebe uma mensagem que ele não reconhece, uma falha de estado de transição acontece caso não exista nenhum tipo de medida realizada para administrar esse tipo de mensagem. A falha de resposta de tempo, que acontece quando a resposta chega fora do intervalo de tempo específico. Então, uma resposta gerada muito cedo aí pode causar um erro de memória, quando não há mais espaço para armazenar essa mensagem. E o mais comum é a resposta de uma mensagem atrasar quando temos um problema de performance. E por fim, temos a falha mais grave, que é a falha arbitrária, que quando esse tipo de falha acontece, e os clientes devem estar preparados para o pior. Nesses casos, um servidor pode estar produzindo uma resposta que não havia sido planejada e que não pode ser detectada como uma falha. Ou mesmo um servidor pode estar trabalhando em conjunto com outros servidores a fim de produzir respostas erradas. Por isso que a segurança é um fator importante quando estamos falando de sistemas distribuídos. E por fim, nós temos o mascaramento de falhas por redundância, onde se um sistema distribuído foi planejado para tolerar falhas, a melhor maneira de fazer isso é tentando esconder os erros quando eles acontecem em outros processos. E um ponto-chave para esconder essas falhas é através da utilização da redundância. Existem 3 tipos de redundância disponíveis, que é a redundância da informação, feita através de adição de alguns bits na mensagem, possibilitando que aquela mensagem seja recuperada em caso de falha de transmissão. Temos a redundância de tempo, que acontece quando uma ação é processada e depois, caso necessário, ela será processada novamente. E por fim, temos também a redundância física, que se trata de máquinas extras que são adicionadas à rede, a fim de suportar a falha de parte das máquinas do sistema, ou mesmo suportar um aumento ali pontual de requisições em um serviço específico. Então seria isso, pessoal, aí uma breve explicação sobre o problema de tolerância a falhas.